A graça e paz para todos vocês. É mais um grande prazer estarmos juntos hoje, em mais um domingo que Deus nos presenteou. Eu queria compartilhar com você uma palavra que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, vamos ler alguns versículos. Na verdade, do versículo 15 ao versículo 17, a Bíblia nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Podemos orar? Deus e Pai, fala conosco nesse momento. Ministra a Tua palavra no nosso coração, nos dá sabedoria para compreendermos o Teu falar. Nos dá sabedoria para reter a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, o título da palavra de hoje, nós estamos falando trazendo todos os domingos uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Essa seria para dias melhores. Então nós vimos aqui o livro de Efésios e vimos Paulo trazendo alguns conselhos para os membros daquela igreja de Éfeso. E aí eu me perguntei, enquanto li esse texto da Bíblia, quantas vezes nós somos omissos diante de fatos da palavra de Deus? Quantas vezes nós somos omissos também nos nossos próprios combates, ou seja, naquelas coisas que nós temos que fazer por nós mesmos. Quantos de nós, irmãos, delega a Deus algo que nós é que deveríamos fazer, atitudes que deveriam ser nossas, e nós passamos a Deus e muitos entregam na esperança de que tudo se resolva. Mas a verdade é que muitas coisas das nossas vidas não se resolverão assim de forma tão fácil. Até porque, meus amados irmãos, muita coisa se resolve com a nossa atitude diante de fatos que a vida nos oferece. Muitas vezes também eu observo que o inimigo sai cantando vantagem, ele sai contando vitória, ele sai com gabolices sobre as nossas vidas, até porque nós não fazemos nada. E nesse ato de estarmos parados e não tomarmos uma decisão, muitas vezes nós perdemos oportunidades, muitas vezes algumas bênçãos que poderiam estar sobre nossas vidas, nós não encaramos de frente, nós não tomamos posse e deixamos passar e ficamos depois nos lamentando. Talvez no aguardo de que Deus faça alguma coisa, quando, como eu já falei no princípio, muitas coisas somos nós que devemos fazer. Então, nós somos sempre rápidos em tomar posse de privilégios que a palavra de Deus nos dá. Por exemplo, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Nós gostamos desse versículo. Tomamos posse desse versículo como se ele fosse único na Bíblia. Mas além de versículo de bênçãos, em todo o versículo de bênção, a Bíblia tem condicional, se não antes, vem depois do versículo de bênção. E essa condicional é exatamente aquilo que me dá condições de tomar posse daquela bênção, sempre. Não conheço na Bíblia nenhum versículo de bênção que não tenha uma condição, que não haja um modo como eu tenha que estar, ou algo que eu tenha que fazer, um modo que eu tenha que agir para que aquela bênção recaia sobre nossa vida. Mas, como eu falei, nós somos rápidos em tomar posse dos privilégios que a palavra de Deus nos diz, mas nós não tomamos posse da obrigação com tanta rapidez. Aquilo que nós temos que fazer e que a palavra nos diz que é algo que devemos fazer, são atitudes nossas, geralmente não gostamos. Geralmente nós deixamos que a coisa aconteça e queremos que tudo se resolva, que a chamada coisa se resolva sem que façamos absolutamente nada. Vira e mexe, de vez em quando eu falo sobre isso, eu uso exatamente esses termos. Então Paulo aqui, nesse caso, é o apóstolo que nos manda andar como sábios.
andar como sábios e não como necios ou como tolos, né? Parece-me que as nossas vidas não vão ser mais como eram antes. Nós não vamos viver com a facilidade que tínhamos antes dessa pandemia, por exemplo. Me parece que a vida mudou e talvez precisemos tomar algumas atitudes para dias melhores, como eu falei no princípio para vocês, e aprender a andar, nesse caso, como sábio. Às vezes alguém pergunta, puxa, meu amado irmão, como é que eu vou andar como sábio? Irmãos, às vezes, uma atitude de sabedoria é simplesmente o ato de nos calarmos. Até um tolo de boca fechada, ele passa a ideia de que ele é um sábio que está pensando sobre alguma atitude. Está quieto, está calado, aprendendo, né, observando as coisas que estão acontecendo. Ficar quieto, ficar calado já nos priva de falarmos alguma bobagem, de murmurarmos de alguma forma. Então, uma das primeiras coisas que Paulo nos fala é que somos chamados aqui a perceber o nosso caminhar, observar como é que nós estamos andando, a perceber o nosso viver. Quando ele fala esse viver, ele diz no texto onde nós lemos, ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, e esse andar que ele fala, ele está falando do nosso modo de vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, um texto conhecidíssimo, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então, já de cara, já para início, ter sabedoria significa, antes de todas as coisas, temer a Deus. E quando nós entendemos o que é temer a Deus, nós aprendemos que temer a Deus é obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que Ele diz, obedecer o que o Senhor nos recomenda. E aí eu lembro você que obediência se traduz diante de Deus como fé. Eu lembro você outra vez, Abraão creu e foi imputado por justiça, ou seja, ele obedeceu quando Deus mandou que ele saísse da terra, da parentela e fosse para a terra que Deus mostraria. Então veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, obedecer a Deus é temer a Deus. Não quero com isso que você entenda que você vai ter medo de Deus, não é isso, é observar o que Ele diz, é usar de prudência, nesse caso aqui, é viver o que a palavra do Senhor nos diz dia após dia. Então obedecemos a Deus dessa forma. E aí eu me pergunto, que marcas nós estamos deixando nas nossas caminhadas? O que você, meu querido, olhando para trás, olhando para os dias que se passaram, o que você percebe de marcas que você deixou por onde você passou? O que é que você pode me dizer daquilo que você já fez no passado? O que seus filhos podem dizer da sua caminhada? Porque eles estão bem atentos àquilo que você faz. Que marcas eles estão vendo dos lugares por onde você passou? Eles estão vendo marcas de um servo de Deus? Eles estão vendo marcas de uma pessoa que teme ao Senhor? Eles estão vendo marcas de uma pessoa que é realmente obediente e prudente? Ou será que seus amigos, olhando para as suas marcas, olhando para a sua caminhada, será que eles olham para o que você deixou no passado e vê que são marcas de tolo, são marcas de um enganador, são marcas de alguém que vive uma fé fingida? Que marcas você tem deixado? Então, olhando para trás, o que é que resta da sua caminhada? Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aqui está a solução para a falta de sabedoria. É exatamente Deus a fonte de sabedoria, e Tiago nos convida a pedir essa sabedoria para o Senhor. Veja, sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e retém.
tolo é aquele que ouve a palavra de Deus, mas deixa escapar por entre os dedos. Esse é um tolo, o que não ouve o conselho do Senhor. Então, Tiago me diz que eu posso ir até Deus e pedir sabedoria para Deus, para deixar marcas mais fixadas, para deixar marcas duradouras, para deixar marcas de caráter, para deixar marcas de prudente, para deixar marcas de sábio. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, nós somos conhecidos pelas marcas que nós deixamos. Nós somos conhecidos por onde passamos, por aquilo que nós fizemos. Lembrei até de uma história agora de Rubem Alves. Rubem Alves que me conta uma história em um dos seus livros, ele muito didático, ele me conta a história de uma águia que foi criada dentro de um galinheiro. E essa águia fazia tudo para ser igual às outras aves que ali estavam, até andava de cabeça baixa e se encolhia. Mas o escritor diz que as pegadas de quando ela passava diziam que ela era diferente no meio das outras aves. Então perceba, as marcas que você está deixando pelo caminho podem dizer duas coisas a seu respeito. Primeiro, que você é diferente, que você não se conforma com o mundo, que você verdadeiramente é um servo de Deus. Ou segundo, que você é igual a todas as outras pessoas, que você é um morador do mundo e que você não é um servo de Deus. Infelizmente não há meio termo nessa história, ou nós somos ou nós não somos. Não há como ficar ali em cima do muro. A Bíblia me chama a tomar uma decisão, ou eu sou águia, ou eu sou um galináceo. Eu tenho que saber o que eu sou no decorrer da minha história, as marcas que eu estou deixando, os pregos que eu estou fixando. Então, certamente nós não gostamos quando a palavra de Deus nos confronta. Nós glorificamos muito mais quando é uma palavra de bênção, quando vem uma palavra motivacional, ou quando vem alguém e profetiza carro, casa, casamento, nós gostamos desse negócio. Mas quando é uma palavra de confronto, quando é uma palavra que nos pede uma tomada de atitude, ou observar os nossos caminhos, como Paulo escreveu, ou seja, observar o modo como você anda, como você está vivendo, nós não gostamos disso. Porém, a palavra de Deus, ela nos impõe limites. E a palavra de Deus tem muitos nãos também. Por vezes ela é também de exigência. E ela me pondo limite, ela diz o que eu não posso fazer. Ela me diz o que fazer. Ela me dá a liberdade do que fazer e como proceder, mas ela também põe limite. E quando a palavra me põe limite, quando a palavra me diz o que eu não devo fazer, não é Deus cerceando o meu caminho ou Deus simplesmente me proibindo porque Ele tem prazer em proibir. Ele é um Deus que fica tosando, um Deus que fica podando nossa liberdade. Não é isso. Quando Deus diz não faça isso, Ele está sempre me dando um limite para que algo de pior não venha me acontecer na minha jornada. Nós, na nossa jornada humana, nós não compreendemos o trabalhar de Deus e não enxergamos um palmo além do nosso nariz. Nós enxergamos apenas um momento, já Deus enxerga futuro, Ele enxerga além. E quando Ele diz não, é porque Ele antevê todas as coisas e já me protege com o seu não, para que eu não me perca, para que eu não quebre a cara, para que eu não arranje problemas para o meu coração, para a minha alma, para que eu não me fira, para que eu não corra em perigos que eu mesmo posso trazer para a minha vida. Mas aí perceba, Deus nos chama para sermos sábios. E nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias em que, perceba, nós não temos em quem confiar. Eu tenho repetido isso aqui várias vezes, vários domingos. Nós não temos em quem confiar. Nós não podemos confiar nos nossos dirigentes, nem na mídia, em ninguém, no nosso corpo jurídico, nada. Não podemos confiar nos nossos governantes, nos deputados, em ninguém. Não dá para confiar. Nesses últimos dias nós não sabemos em quem acreditar enquanto remédio para
para esse vírus que tomou conta do país e do mundo. Nós não sabemos se acreditamos nos médicos ou desacreditamos. Nós não sabemos se o teste é verdadeiro ou se é falso. Nós não sabemos mais, nós não temos mais direção, perceba, vivemos dias difíceis. E os limites dos dias difíceis são quebrados a todo instante. A todo instante se quebra um limite. A Bíblia aconselha, e traz um conselho maravilhoso quando ele diz, para não remover os marcos dos antigos. Ou seja, os limites que foram postos pelos nossos antepassados. E quando nós removemos os limites, nós corremos o perigo de descer ladeira abaixo. De se acabar no penhasco lá embaixo. Nós corremos o perigo de malversar sobre a nossa própria vida, não escutando o conselho dos antigos, não escutando os limites, não entendendo os limites, não respeitando os limites que são impostos. Quando nós atropelamos a palavra de Deus, não ouvindo o conselho de Deus, nós corremos o perigo também de quebrar a cara. Então veja, vivemos dias difíceis, a ponto de não confiarmos no nosso irmão. Olhamos com quem congrega conosco e desconfiamos da pessoa. Estamos juntos louvando, dizemos que vamos para o céu, cantamos que somos filhos do rei, gostamos desse negócio, mas não confiamos. Nós temos maus exemplos sempre. Então, ficamos perdidos, ficamos sem um norte, ficamos sem limite. Interessante, irmãos, é que em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, ele diz, não os inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Perceba, o tempo está passando, os anos estão correndo, e parece que à medida que o tempo passa, o dia passa mais rápido, os meses passam mais rápido, os anos passam mais rápido. E eu estou vendo que alguns irmãos não realizaram algumas coisas na sua vida, estou vendo alguns irmãos olhando para trás, estou vendo alguns irmãos com saudade do que ficou lá atrás, daquilo que não realizou. E aí eu pergunto, o que foi que você fez? Que marcas você deixou para que você conseguisse atingir seus objetivos? Ou que marcas você deixou que não levaram você a conseguir seus objetivos? Que caminhos você tomou por Deus que levariam você ao objetivo que você sonhou? Ou que caminhos você não tomou, que atalhos você tentou tomar mais fáceis, que o trouxeram até onde você está no dia de hoje? Por isso que Paulo diz, vede como andai, dá uma olhada, veja como é que você está procedendo, porque todo dia nós temos um mal a enfrentar. E aqui eu me lembro de um ditado popular que diz que cada dia nós temos um leão para matar, porque todos os dias temos problemas. E esses problemas têm a tendência a nos desviar do nosso alvo, a nos tirar da nossa direção. Só que, como eu falei, o tempo está passando. E somos, desses dias, chamados a viver com sabedoria, a ser sábios, a aprender com o que passou, a aprender com as coisas que já foram. A sabedoria acumulada vale muito, por isso que eu falei dos marcos antigos. Mas o que nós estamos fazendo com a sabedoria deles? E mais, o que nós estamos fazendo com os conselhos que a Bíblia nos dá dia após dia? Nós chegamos na igreja todos os domingos, sentamos, louvamos, cumprimentamos os irmãos, ouvimos uma ministração, saímos daqui dizendo que a ministração é boa, é agradável, é edificante, mas como estamos usando verdadeiramente essa ministração para melhorar nossa vida? Como estamos vivendo a palavra pregada? Aí eu volto à pergunta inicial. Estamos vivendo como sábios, ou estamos vivendo como nécios, ou seja, como tolos? Ora, se nós chegamos aqui todos os domingos e ouvimos uma pregação diferente, e dizemos que ela é boa e agradável e eficaz, edificante,
Enfim, mas não vivemos essa palavra e não procuramos colocar em prática aquilo que é ensinado, somos tolos. Nós estamos indo para a igreja apenas passando um tempo de vida, um momento da nossa, são 2 horas da nossa vida que estamos ali naquele encontro social. Enquanto não colocarmos em prática o que nos é ensinado, estamos vivendo como tolos. Estamos carregando sobre nós a pecha de cristãos, andamos com a Bíblia, temos prazer em mostrar o que somos. Mas você quer saber? O que somos, nós mostramos pelo que nós vivemos. Nós somos aquilo que vivemos através da palavra de Deus. E aqui eu digo, não há espaço para criancices mais. Porque o tempo está passando. Seus cabelos brancos estão chegando, a mocidade está indo embora. Seus filhos estão crescendo, você já tem netos. Eu não sei qual é o seu caso, mas não há tempo para um deslize, não há tempo para uma criancice. Deus nos chama a andarmos como sábios. Não dá para brincar de crente. Não dá para fazer da igreja apenas o nosso encontro social de todos os domingos. Não está fazendo efeito. Por isso que Paulo nos chama para olhar para isso, né? Somos adultos e agora somos chamados a viver a vontade de Deus. Enquanto éramos crianças, ouvíamos a palavra de Deus e não buscávamos viver porque não tínhamos maturidade tal. Não compreendíamos, fingíamos que entendíamos a palavra de Deus. Mas aí somos chamados a viver a palavra de Deus e a pergunta que você faz pode ser: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta denota uma coisa interessante. Exatamente falta de leitura bíblica, porque a vontade de Deus está expressa na própria Bíblia. O interessante é que uma das vontades de Deus está lá em Romanos, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo ou com o presente século. Ele me chama para uma transformação. Ele me chama para um agir diferente. E se nós olharmos aqui o próprio livro que nós estamos lendo, que tomamos por base, né? O próprio livro de Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, a partir do versículo 22 até o 32, ele diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha que palavra maravilhosa. Vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, aqui está o conselho: deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede cada um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, que você se revista desse novo homem. É que esqueça o que passou. Ele diz, quanto ao trato passado, o que passou você deixe para trás. Esqueça o velho homem, se revista do novo. Larga a mão do que ele diz, que é as concupiscências do engano.
Esquece isso. Isso não é mais para você. E aí ele diz, vos renoveis no espírito da vossa mente. Esse buscar renovação tem que ser algo nosso, é uma decisão nossa para dias futuros, para dias melhores. Nós vamos começar hoje já a escrever as páginas da nossa vida nos dias que virão. Então eu preciso me renovar, eu preciso deixar os erros que eu cometi no passado. Eu preciso deixar as brincadeiras de criança que eu cometia. Eu preciso levar a sério, ou seja, eu não posso mais viver como um tolo. Eu preciso andar como um sábio, eu preciso ter atitude de sábio. Eu preciso almejar um crescimento. E esse crescimento parte de mim para a minha própria vida. Ah, mas será que Deus não poderia fazer? Ele faz e te ajuda. Mas você é quem toma atitude para a mudança. Você é quem muda o quadro da sua vida. Você é quem se renova. Você é quem renova o Espírito na sua mente. Você é quem se transforma, como diz Paulo aos Romanos. É você quem faz esse esforço e Deus, olhando para você, percebe que você quer e assim te abençoa e assim faz. Pense em Bartimeu. Jesus chama Bartimeu e pergunta o que ele quer. Ele fala, quero ser curado. Mas só que antes de tudo isso, Bartimeu joga o seu passado fora. Cego que era. Lança a mão da capa. Vai até Jesus. Ele faz um esforço inicial para ir até o mestre. Ah, o mestre poderia até ele? Poderia. Jesus poderia transformar a sua vida num piscar de olhos? Poderia. Mas você quer saber de uma coisa? Aquilo que você pode fazer, Deus de maneira nenhuma fará. Aquilo que nós podemos fazer por nós, Deus não fará. Somos nós quem temos que tomar atitude. Ele diz, revistais do novo homem, ou seja, esqueça a tua vida antiga, viva o novo. Viva o que está diante de você. Viva o que a palavra te diz. Pare de viver como um tolo, pare de repetir os mesmos erros, pare de fazer as mesmas coisas. Pare de brincar com as coisas santas. Pare de brincar durante o culto. Pare para levar o culto a sério. Pare para ter reverência diante da presença de Deus. Então, aí ele começa a classificar, deixa a mentira, deixa o engano, fale a verdade. Ele começa a dizer, quem furtava, não furte mais. Enfim, é o novo homem, porque ele é criado para a santidade. Você é criado para a santidade de Deus. Você é criado em verdadeira justiça e santidade. Foi o desejo de Deus para a sua vida. Agora, vê lá como é que você toma posse disso. Vê lá como é que você vive isso, como você de posse disso, começa a utilizar isso para a sua vida. E aí eu pergunto, entendido isso, compreendido tudo isso, como é que as pessoas estão te olhando? Quais são as marcas que você está deixando? E melhor, quais são as marcas que você quer deixar para o futuro? Quais são as marcas que a partir de hoje você quer que as pessoas olhem para você e vejam que marcas você está deixando? É uma coisa para se pensar, não é verdade? A segunda coisa que eu percebo aqui é que as crises que nos acontecem, elas pedem um posicionamento. Não tem jeito. Elas pedem um posicionamento. Eu tenho que tomar um posicionamento. Então nós não podemos perder tempo. E o tempo, você sabe, é precioso demais. Tem uma coisa interessante com o tempo. Quando ele vai embora, ele não volta mais. Ele fica só na nossa memória, só na lembrança, só na nossa saudade. Se o tempo for mal utilizado, ele não volta mais. É por isso que ele diz, é preciso remir o tempo, é preciso utilizá-lo bem, é preciso viver cada dia como se fosse o último, é preciso viver cada dia como
como ele é, de fato, uma bênção de Deus. Eu acordei pela manhã, vou viver esse dia na plenitude que ele me oferece, dando o melhor de mim na minha casa, com os meus filhos, na minha esposa, no meu marido, no meu trabalho. Eu vou viver o melhor de mim, eu vou trabalhar dando o melhor de mim. E a partir daí as pessoas começam a ver marcas diferentes na nossa vida. Ora, não adianta viver errantemente. Errantemente, quem vive errantemente, nada constrói. Nada constrói. É preciso ter um planejamento, mas não é disso que nós vamos falar. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 10, versículo 3. A Bíblia diz assim: até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é um tolo. Ou seja, até andando, um tolo mostra que é tolo e as pessoas percebem que ele é tolo. Ou seja, ele não consegue enganar ninguém. Então, se perdemos tempo, estamos igual o que diz Eclesiastes, estamos procedendo tolamente. Podemos até ter a pose de sábio. Se você estiver perdendo tempo na sua vida, meu irmão, me perdoe, mas você está agindo como um tolo. Como um tolo, né? Então o tolo é aquele que não aprende as lições que a vida lhe deu, porque as crises vêm para trabalhar nosso caráter. As crises vêm para nos fazer crescer. As barreiras aparecem apenas para que aquele que é guiado por Deus transponha as barreiras que a vida lhe dá. Porque se Deus me dá uma barreira, me dá condições de transpor essa barreira. Se diante de mim está uma muralha, Ele me dá condições de saltar essa muralha. Sim, de saltar a muralha, Ele me dá a condição. Se Deus me põe diante de um campo de batalha, Ele adestra as minhas mãos para a batalha, mas Ele nunca me coloca numa situação em que Ele não me prepare, que Ele não me dê condições. Então, as coisas da vida pedem um posicionamento e me ensinam muito. O problema, irmãos, é que tem gente que já está com 50 anos e não amadureceu. Tem gente que já está com 30 e não amadureceu. Tem gente que já casou, mas não assumiu a casa, não assumiu os filhos, não assumiu o marido, vergonhosamente. Tem marido que não assumiu esposa. Tem esposa que vive um fingimento dentro de casa. Não aceita o marido. Fica regulando a vida desse marido. Fica negando as coisas para esse marido. E tem marido que faz a mesma coisa. Falta crescimento. Casou ainda feito uma criança. Não, mas já tinha barba. E vai continuar com barba branca e não vai de maneira nenhuma atingir aí uma maturidade. E o pior, irmãos, é que hoje as pessoas estão demorando para amadurecer mesmo. Tornou-se comum. Tornou-se comum. Aquela pessoa, aquele homem de 30 anos, 40 anos ainda morar com os pais, ou casar e voltar para morar com os pais. Viver debaixo da barra da saia da mãe. Contrai casamento, mas não quer deixar o colinho de papai ou o colinho de mamãe. Que dificuldade é essa de amadurecer? De crescer? Irmãos, o tolo é aquele que não aprende as lições que a vida lhe oferece. Pior, ele anda tropeçando, se machuca todo e nunca cresce. Ele não cresce, porque é uma criançona já de barbas brancas, é uma coisa de louco. Ele não consegue viver o bom da maturidade, ele não consegue viver a plenitude que a idade te dá, que as experiências deu. Veja o que diz Provérbios aqui. Provérbios 18:2. A Bíblia diz: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Quem é tolo? Tolo é aquele que quer apenas receber o carinho. Tolo é aquele que quer a massagem no seu ego. Tolo é aquele que não quer encarar a realidade. Tolo é aquele que não quer tomar uma atitude. Tolo é aquele que não busca melhora de vida. Tolo é aquele que não repensa seus conceitos. Tolo é aquele que quebra a cara e não aprende. Ele quer viver o que o seu coração diz
E na esteira da sua vida vai arrastando outras pessoas que sofrem com ele, com a sua falta de crescimento, com a sua falta de maturidade. A tolice vai levando para o buraco. Ele tem dificuldade de crescer, apesar de vários conselhos que se lhe dão, ele tem dificuldade de lidar com o conselho e de mudar, ele tem desculpa para tudo. Ele não muda, ele não almeja a mudança. E aí eu me pergunto, irmãos, por que nós quebramos a cara tantas vezes? Por que nós nos arrebentamos tanto? A resposta é óbvia. Nós não adquirimos de Deus sabedoria, não tomamos atitude e nós andamos de braços dados com o que o mundo oferece, não com o que Deus nos dá. É fácil constatar isso. Sabe o que acontece? Isso vai podando nossa vida espiritual, vai podando nosso crescimento, não conseguimos realizar nada porque não temos sabedoria diante de determinadas situações. Vou dar um versículo bem feio da palavra de Deus para você. Já que nós estamos em Provérbios, Provérbios 26, 11, a Bíblia diz: como o cão que torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. O que a Bíblia está dizendo? Ele repete os próprios erros. Ele passa pelas mesmas dores. Ele ouve sempre os mesmos conselhos. Ele vive sempre caindo e a pessoa dizendo: eu te avisei, eu te falei. Esse eu te avisei, eu te falei, ele escuta várias vezes e ele se irrita com esse eu te falei. Porque ele não tem em si forças para mudar, ele não consegue mudar. Ele não faz esforço para que isso melhore. Então veja, para dias melhores é necessário uma mudança de atitude. É necessário repensar, é necessário não voltar a repetir os erros, é necessário não voltar ao vômito, como diz o escritor aos Provérbios. Meu amado irmão, quem sabe hoje, com essa palavra, né, seja dia de uma tomada de decisão para a sua vida, para dar uma guinada, para melhorar, para as pessoas olharem para você e ficarem embasbacados. O que foi que aconteceu? Eu sempre achei que esse aí não ia dar em nada, mas ele mudou radicalmente a sua vida e melhorou de vida. Ele mudou e cresceu espiritualmente. Quem sabe seja hoje o dia de você mudar, de você tomar atitude. E se você tomar essa atitude, quem sabe seja hoje o grande dia de mudança na sua vida. O dia que vai ser a separação de águas na sua vida. O dia que você vai adquirir a sua formação, o dia que você vai estar no emprego que você gosta, o dia que você vai equilibrar a tua casa, o dia que você vai restaurar teu casamento, o dia que teu filho e tua filha vai te respeitar, quem sabe seja hoje. Com uma tomada de atitude, quem sabe seja hoje, se você tiver fé e acreditar nessa pregação. Quem sabe seja hoje que Deus abra teus olhos e você se veja melhor, sem o véu da tolice te iludindo, te enganando. Quem sabe Deus abra seus olhos hoje e você se veja com mais sabedoria. Eu acredito que plenamente que essa palavra falou ao seu coração. Acredito que Deus falou contigo. Olha, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que você consiga os seus sonhos, que você consiga atingir seus objetivos e que você comece a andar a partir de hoje como sábio e não como nécio, como diz a palavra de Deus. Que as pessoas a partir de hoje olhem para você e vejam marcas interessantes que você está deixando na sua vida. Eu oro por você, oro para a sua vida. Assim Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. É o desejo do meu coração para você.